Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bem legal para vocês, que é para dinamizar e melhorar o atendimento de vocês frente ao paciente. Sabe aquela hora que dá aquela travada no atendimento, que você já está com um paciente há algum tempinho e você não sabe muito o que fazer, o resultado está meio empacado? É sobre isso aí que eu vou falar hoje com vocês. Para falar disso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que explicar para vocês uma coisa que parece óbvia, mas ela não é óbvia. Tá? É a diferença entre exercício e movimento. Eu sei que falando assim parece uma coisa muito simples, mas se você não consegue elaborar um pouco essa diferença, você vai perceber que nós profissionais da saúde, a gente acaba errando às vezes na conduta a ser passada, a gente acaba se confundindo um pouco no que a gente vai fazer com o nosso paciente. Tá? Então isso é uma coisa que é muito importante a gente aprender. Outra coisa que acontece é o paciente voltar, né, com a mesma queixa, com a mesma situação que ele estava quando você fez todo o tratamento. E por que isso acontece? Normalmente isso acontece porque lá no começo do tratamento, nessa progressão toda, a gente acaba se preocupando muito em querer fazer o quê? Em tratar o sintoma, a dor, aquilo que o paciente tem a queixa. E a gente às vezes não trata a causa de tudo que está acontecendo. Tá? E é muito importante, a hora que você está ali no começo do atendimento, você está se familiarizando com o paciente, você está fazendo essas coisas, você entra numa situação em que a gente aprende lá na faculdade, ou que a gente vai progredindo na vida, que a gente entra num pensamento em que quanto mais exercício eu estiver dando para esse paciente, eu vou estar fazendo um tratamento melhor. Então eu vou querendo aumentar a carga, aumentar o número de repetições, aumentar os exercícios, um exercício aqui, outro exercício ali. Isso nem sempre é verdade, tá? Porque no dia a dia a gente percebe que isso não funciona tão bem. E aí vem a clínica do dia a dia e te dá um tapa na cara com uma luva de pelica e mostra para você que isso não está funcionando. E por que isso não está funcionando? Porque a gente precisa realmente entender a diferença entre exercício e movimento. E na hora que você consegue entender essa diferença entre exercício e movimento, você vai perceber que teu atendimento ele vai mudar totalmente de nível e de padrão. Você vai transformar o teu atendimento num atendimento muito mais dinâmico e muito mais eficiente. Movimento é tudo que o corpo faz para sobreviver o que a gente vive na vida. A vida real, a vida do dia a dia. Então é você abaixar para pegar uma chave e cair no chão, é você pegar a sacola no supermercado, é você pegar a mochila no banco de trás do carro sem ter que se virar de ponta cabeça. Então essas atitudes, esses movimentos, essas situações que você convive, é isso que a gente quer. Esse é o movimento que você faz, independente. Subir uma escada carregando seu filho no colo, andar à noite descalço, pisando em brinquedo. Tudo isso é movimento. Tá? E isso fica bem claro que a gente tem que fazer isso. Né? O corpo foi feito para isso, o corpo foi feito para a gente se movimentar. Se nós não tivéssemos sido feitos para nos movimentarmos, nós teríamos nascido uma craca. Vocês sabem o que é craca? Craca é aquele marisquinho que fica preso na pedra. Sabe na praia, quando você vai na praia tem aqueles marisquinhos? Fica tudo preso na pedra, um do ladinho do outro, que a maré sobe, a maré desce. A gente seria um desses. E a gente não é, porque a gente precisa do movimento livre, espontâneo, essa agilidade que a gente tem que ter no dia a dia. Quando a gente vai falar de exercício, tá? Exercício, o que é o exercício? O exercício é uma parte do movimento. Você imagina que em um campo de futebol você tem a grande área. A grande área é uma parte do campo, que é o exercício, e o campo todo é o movimento. Exercício é uma coisa que ela já tem uma programação, tem uma execução correta, tem uma performance, você vai fazer 3 séries de 10, 3 séries de 12, a perna tem que estar nesse ângulo, a mão tem que estar naquela situação, a barra vai estar aqui. Então você criou várias regras para isso ser feito. E isso é o que é o exercício. E é bom lembrar o quê? A vida não é uma série de 3 de 10, não é um momento disso. Né? A vida, na verdade, ela é um grande freestyle biomecânico. Tá? Então, na verdade, o que acontece é isso, é uma bagunça. Então, teu corpo está o tempo inteiro se ajustando a uma grande bagunça de movimentos, biomecânicas e tudo mais. O que a gente faz com o corpo, o que o cérebro faz, ele organiza essa bagunça. Então, o que a gente tem que fazer é estar apto a organizar essa bagunça. Tá? E é muito importante a gente fazer uma ressalva de que venderam para a gente a ideia do movimento perfeito. Movimento perfeito. Então parece que existe, sei lá, um exemplo, um agachamento ancestral na biomecânica, no Himalaia, da época de não sei quem, que vai ser o exercício que vai resolver os problemas da sua vida.
Essa perfeição não existe. O corpo não trabalha assim. O corpo saudável não é aquele corpo que faz tudo certinho, milimétrico, pensado roboticamente. É justamente o oposto. É aquele que tem a capacidade de se adaptar a situações diferentes. E para você ter essa capacidade de se adaptar, existe uma coisa muito importante. O que é? É a variabilidade de movimento. Isso a gente chama de variabilidade motora. A variabilidade nada mais é do que você ter várias opções de movimento para resolver uma mesma situação, só que em condições diferentes. Na hora que você vai agachar, você pode estar com os dois pés apoiados, você pode estar com um pé na frente e um pé atrás, você pode estar com dor nas costas, e você sempre vai arrumar uma forma de executar essa função, conforme a necessidade do momento. Vem cá, pensa comigo um pouco. Vou pegar um copo. Como é que você pega um copo? Não existe um jeito certo, um jeito errado de pegar um copo. Por que não existe isso? Porque, primeiro, você pode estar sentado e pega um copo com a mão direita. Você pode pegar o copo que está lá no canto da mesa. Você vai com a mão esquerda. Você pode estar andando. Você pode estar correndo. Sabe quando o cara está na corrida, ele pega um copinho para tomar água? Ele está pegando um copinho para tomar água. Aí você vai com uma sacola, uma mochila nas costas e vai tomar o seu cerveja, Coca-Cola, o que for que você vai tomar. Vai ler um merchan, hein? Vamos lá. Então, você vê que, nesse momento, o objetivo qual é? É segurar o copo e levar a boca, independente do que você estiver fazendo. Com isso, o cérebro ele está criando, cada momento desses, uma situação para transformar esse movimento em real. Então ele vai fazer isso acontecer de uma forma natural no seu corpo. Você não está pensando milimetricamente. E não quer dizer que se você estiver segurando o copo com uma mão ou com a outra, ou se o passo está para frente ou para trás, você não vai conseguir fazer. Você consegue ter essa variabilidade de movimento. Você consegue executar essas funções, porque você tem essa variação de capacidades. Tá? Isso é inteligência motora. Isso é você saber usar o teu corpo. Tá? Isso é muito importante. E essa ideia, ela muda totalmente a forma que você tem que entender seu atendimento. Por quê? Porque se o cérebro, se o corpo, ele aprende com essa variação de coisas, com variação de mobilidade, com variação de movimento, com situações adversas que ele tem que se adaptar, gente, não faz o menor sentido você não fazer isso na tua sessão. Você tem que trabalhar a adaptabilidade, a variação de movimento, tem que ser uma coisa dinâmica, variada, criando situações para o corpo se adaptar. Não dá para ficar na repetição do gesto motor 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o mesmo gesto motor. Você tem que criar uma variação para melhorar e muito a qualidade desse teu atendimento. Por isso é importante, durante a sessão, você ser criativo, você entender o que está acontecendo. E o que eu quero falar com essa variação? Você vai variar o quê? A velocidade com que o seu paciente está fazendo o exercício, que aí pode ser um movimento, pode até ser um exercício, né? Vou fazer um exercício que a gente programou, mas varia a velocidade, varia o ângulo, né? Você pode variar o quê? Se ele está sentado, se ele está em pé, se ele está inclinado, se ele está com um pé de apoio, se ele está com um pé posterior, se ele vai apoiar a mão de fazer o movimento, se ele vai se aproximar do chão. Você vai criar cargas diferentes para os membros diferentes. Uma mão ele segura um peso, na outra mão ele não segura. Então você vai jogar com o cérebro dele. Você vai fazer uma batida de cerebelo. O cerebelo dele, que coordena os movimentos, né, vai ficar louco. Ele vai ter que se ajustar a tudo que você está fazendo. E isso realmente você está treinando ele como um todo. E você está trabalhando essa queixa dele sem ele perceber. Outro paradigma que eu vou quebrar com vocês agora, paradigma é aquela ideia fixa que a gente não consegue mudar muito. É o papo da simetria. Existe quase que uma coisa religiosa, que as pessoas têm que ser simétricas. Né? O ombro tem que estar na mesma altura, tudo tem que ser simétrico. Isso não existe no corpo humano. O corpo humano, ele é naturalmente assimétrico. Coração do lado esquerdo, fígado do lado direito, você é destro, você é canhoto, você tem um olho de mira, você vai atirar, você tem um olho de mira, você tem outro. Você chuta a bola com uma perna melhor que a outra. Então, você tem toda essa parte que é assimétrica no corpo humano. Tá? Se eu fizer um xerox do meu corpo inteiro, tirar uma foto do meu corpo, cortar no meio e botar um lado com o outro, vocês vão ver que é totalmente diferente. Fica horrível. Então, essa simetria, às vezes, que é buscada, que é exigida, ela não existe. Né? E a gente vê, por exemplo, você que é fisioterapeuta, está ali trabalhando com o seu paciente.
Ele joga futebol, ele tem uma perna mais forte que a outra, mesmo quem não joga futebol, tem uma perna de apoio, uma perna de salto, isso aí é mais do que sabido. Então por que essa procura insana, doentia pela simetria? Aí a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque o próprio profissional de saúde, nós, a gente quer isso do paciente. E a gente começa a fazer o quê? Exigir dele coisas não naturais para ele se tornar simétrico. E de novo, a gente vai voltar nesse ponto do quê? De quebrar a naturalidade do movimento. A gente vai impondo limites para essa pessoa. Então, para fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito, sendo que um lado já é diferente do outro, você não vai conseguir deixar eles iguais. Então você vai criar diferenças, você vai começar a criar travas nesse paciente. Por quê? Porque ele vai querer fazer tudo igual. E ele querendo fazer tudo igual, ele começa a ficar rígido, ele começa a se preocupar com o movimento. Então se eu vou mexer o braço, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Ele começa de novo a entrar no mesmo processo que eu falei lá atrás. Ele começa a pensar em movimento, não fica um movimento natural, ele vai perdendo opções de movimento, ele vai diminuindo a variabilidade dele. Então, como é que ele vai se ajustar, se adaptar mais a movimentos? Fica mais difícil. Então, o movimento saudável, o movimento que tem que ser feito, não é aquele movimento exatamente simétrico, perfeito, lindo e maravilhoso. Ninguém está falando de performance esportiva. Em algumas modalidades, isso é exigido. Mas em nenhuma outra é. No futebol, no basquete, não tem disso. Tá? Então não estamos falando de esporte competitivo. Estamos falando do seu paciente. O movimento saudável é aquele movimento eficiente, confiante e adaptado. O que eu estou querendo dizer com isso? Confiança é o paciente está confiante, ele não tem medo, não tem segurança, ele está fazendo aquilo de uma forma tranquila, leve. Adaptabilidade é ele conseguir executar funções diferentes. Tá? E eficiência, o nome próprio diz, é ele fazer aquilo bem feito que saia um resultado adequado. Pensando nisso, não tem porquê eu ficar brigando com o paciente durante a sessão, que ele tem isso, que ele tem que aquilo, aquela coisa quadrada, chata, que às vezes até desmotiva o paciente. É deixar ele livre, é deixar ele solto, ele poder fazer esses movimentos com liberdade. Outra medida importantíssima é a gente combater a cultura do não pode. O que é o não pode? O não pode é aquele paciente que chega para você e fala assim, eu não posso abaixar, eu não posso agachar, o médico mandou eu não fazer isso, o educador físico eu não posso fazer aquilo. Todos os profissionais da área de saúde acabam botando limitações nisso. Tá? Por quê? Eu tenho uma lesão, eu tenho uma dor, eu tenho uma coisa, eu não posso mexer. É justamente o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que ir em busca de ganho de movimento. Porque, de novo, a gente está voltando sempre no mesmo raciocínio, acompanha. Para de mexer, perde adaptação, perde variabilidade, e você vai perdendo a sua capacidade de ir ajustando o corpo às situações. Você vai diminuindo a sua capacidade motora, aquela inteligência motora, o teu gesto motor, eles vão ficando todos comprometidos. Você vai restringindo cada vez mais isso. E a partir do momento que ele tem uma lesão, que ele tem uma dor, uma queixa, e você começa a restringir tudo de novo, ele vai perder cada vez mais isso. Então a cultura do não pode é que tem que ser combatida. A gente tem que exatamente descobrir como ir atrás de situações em que eu consiga reconectar esse paciente com o movimento dele. Porque com o tempo, não pode, não pode, não pode, ele vai ficando com medo de fazer esse movimento. E esse medo de fazer o movimento é o nome, cinesiofobia. Né? Então a gente tem que combater isso. A cinésio do movimento, fobia, medo. A gente tem que combater isso. Ele tem que ter confiança para conseguir recuperar esses movimentos, recuperar essas opções que ele tinha de movimento que ele perdeu e ele voltar a ser uma pessoa que consiga se adaptar às novas situações. Por isso, a gente tem que combater essa cultura do não pode. É o quanto eu posso e até onde eu posso e o mais importante, como eu posso, que a gente tem que brigar com essa cultura. E não é simplesmente falar, não posso. E quer um exemplo bom para isso? Paciente com lombalgia. Você já deve ter tido vários pacientes que lombalgia, dor nas costas. Aí vem, porque eu tenho hérnia, porque eu tenho protrusão, aí tem 1000 termos que são ditos. Vocês concordam comigo que esse paciente, a primeira coisa que eles vêm falar para você é assim, eu não posso
Aí ele vai citar algumas coisas. Ah, não posso agachar, não posso pegar peso, não posso fazer força. Ah, por quê? Porque aí a culpa é nossa, dos médicos. Ah, porque o médico falou que eu não posso. Aí o físio falou que não pode. Então esse é um caso típico, em que a gente começa a tratar o paciente falando para ele ficar parado. E aí ele vai ficando rígido, não se mexe, não faz nada. Por quê? Porque não pode. E na fisioterapia eu faço fortalecimento de abdômen, faço alongamento aqui, faço aquilo lá, mas o movimento ele está parado, ele está só treinando aquilo. Com o tempo o que acontece? Ele perde toda essa capacidade dele de se adaptar ao movimento de giro, a pegar uma coisa que caiu no chão. Então todo o movimento que ele vai fazer, sabe quando você vê num filme o cara querendo desarmar a bomba lá da NASA que vai explodir? Oi? Ah, desculpa gente, NASA não faz bomba, esquece, falei besteira. É a bomba, uma bomba, lá tá, ela vai explodir. O guardinha vai lá, né? O cara tem que ir lá. Então é aquilo, parece que o seu paciente está lá dizendo desarmar uma bomba, né? Se ele errar 1 milímetro do fiozinho, se não for fiozinho vermelho, fiozinho azul, explodiu o mundo, explodiu a coluna. Ele nunca mais vai mexer. É simplesmente isso que ele passa. Então ele passa a fazer tudo extremamente controlado naquele sistema, naquele momento, naquele milímetro. Ele não tem capacidade de mexer em nada naquilo. Então se ele sai fora daquele movimento, que ele está hiper mega treinado, ele trava, ele sente dor, e aí o problema crônico é a coluna que é o problema. Não, a coluna deixou de ser o problema. Aí o problema é o medo dele se mexer, é a incapacidade dele se adaptar aos movimentos, ele não tem mais variabilidade alguma de movimento, e esse cara é um cara que está quase fadado a ser operado. Vamos mandar ele para a cirurgia da coluna porque ele não consegue fazer. O que eu tenho que fazer é justamente ao contrário. O problema dele agora não é força. Não é que ele não tem força ou não tem força. O problema não é se ele consegue ou não. Ele tem medo de fazer. Então ele destreinou. Ele não tem mais movimento, ele não tem mais mobilidade nessa coluna. Eu preciso devolver isso para ele. É aí que a gente tem que combater a cultura do não pode. Esse é um exemplo típico. Lombalgia sem se mexer. Exemplo típico do não pode que a gente tem que combater. E é por isso que a sessão de fisioterapia, a reabilitação, ela não pode ser uma sequência de exercícios repetitivos da mesma forma, sempre do mesmo jeito. A gente sempre tem que levar a variabilidade das coisas. Um outro mantra que eu quero quebrar aqui é o fortalecimento. Basicamente, todo paciente, todo fisioterapeuta, todo médico e todo educador físico, a primeira coisa que ele fala assim, estou com uma dor, o que o profissional fala? Ou o próprio paciente? Eu tenho que fortalecer. Existe esse mantra, né, que o fortalecimento resolve os problemas. Isso não é uma grande verdade, é uma meia verdade, um pouquinho de verdade. Né? Eu preciso entender primeiro por que o paciente não tem essa força. Ou será que ele não tem essa força? Ou será que ele não consegue se adaptar ao que está sendo pedido para ele fazer? Ou se ele teve esse processo de perda e das perdas foi a força. Só que eu não estou tratando esse problema todo, eu estou só fortalecendo, mas não a causa da perda da força. Então eu preciso começar a entender um pouco mais, que provavelmente ele pode estar perdendo força porque ele não tem movimento, ele não tem a mobilidade, ou porque essa musculatura está com algum problema. Então só o treinar o core para a lombalgia adianta? Não sei, provavelmente não. Ajuda no começo, mas ele vai voltar a ter crises. Aquele paciente que volta daqui a 6 meses com outra crise. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. E aí vem uma grande mudança de pensamento. Aí cai a ficha. Não sei se todo mundo entende esse termo, que é um termo antigo. Cai a ficha, a ideia vem. Você tem que entender que não é qual exercício que o fisioterapeuta tem que pensar na reabilitação. É por que o meu paciente não consegue fazer isso? E aí sim eu vou trabalhar tudo isso de uma forma conjunta. Força, movimento, estabilização de articulação, equilíbrio. Eu vou trabalhar tudo ao mesmo tempo. Porque é assim que o corpo funciona. Lá do começo, lembra? A gente se adapta às coisas. Se eu tropecei, eu uso força, equilíbrio, estabilização, movimento para criar tudo isso. Então não tem como eu treinar isso quebradinho. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que trazer aqui agora.
Não adianta eu querer separar tudo. Eu tenho que trabalhar o todo para criar essa capacidade de se adaptar. Que, resumindo, para a gente terminar por aqui, é variabilidade de movimento, inteligência motora e se adaptação a cada situação. Não adianta eu ficar fixo numa coisa só. Eu preciso ter essas variáveis para que eu consiga ter um corpo saudável e fazer o movimento de uma forma adequada. E se esse conteúdo fez você repensar um pouco de como você trata o seu paciente e como você lida com a fisioterapia, manda um joinha para mim, se inscreve no canal e bagunça a cabeça dos teus amigos fisioterapeutas aí para ver o que acontece. Valeu, gente. Obrigado.